Marque sua geração QG do JC. Hoje e agora, né, nós vamos falar sobre o nosso 13º assunto, que é o que o rei espera da eclésia. Há alguns dias já estamos falando sobre a eclésia, né? E eu vou ler também para vocês o mesmo texto básico, porque só lendo ele nós vamos entender. Agora aumento alguns versículos a mais. Mateus 16, 13 ao 21. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo, Jesus ou Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isso foi o texto de Mateus 16, 13 ao 21. O que o rei espera da eclésia? Essa pergunta, né, que o Ricardo Guimarães faz conosco, para nós, e ele explica em 3 tópicos também. O primeiro tópico é: precisamos nos esforçar para conhecer o rei. Vocês sabem, o profeta Oséias na Bíblia nos direciona a conhecer o Senhor e a prosseguir em conhecê-lo. Por quê? Porque conhecimento é muito importante, mas o conhecimento que ele fala não é só um conhecimento científico, é um conhecimento de revelação. Porque geralmente você só aplica na sua vida o que você souber por revelação. Você pode ler 1000 livros, mas se você não tiver revelação de nada, dificilmente você vai praticar aquilo. Então, por isso que nós temos que orar para Deus nos revelar a Bíblia, revelar a sua palavra, revelar o que lemos. Outra coisa é que Jesus perguntou para os discípulos quem é sobre ele, como os discípulos o conheciam. Talvez os discípulos o conheciam só como um fazedor de milagres, um grande profeta, mas não o conheciam como Cristo. E nós precisamos ter a revelação do conhecimento pleno de Jesus Cristo. O segundo tópico é: precisamos nos esforçar para compreender a vontade do rei. Nós já conhecemos Jesus e agora temos que entender a vontade dele, o que Jesus quer de nós. Isso envolve a mudança da natureza do homem. Tu és Pedro, né? Era Simão Bar-Jonas, depois é Pedro. Deus quer fazer isso na nossa vida. A vontade do rei é que cada homem tenha a sua natureza sábia transformada e se torne parte da rocha, a ponto de cumprir o propósito do Senhor. O outro mini tópico que ele coloca dentro desse segundo tópico é: o fundamento da edificação da igreja. E sobre essa pedra, Cristo, a pedra angular, estabelecerei a minha igreja. A igreja estabelecida sobre Cristo. Isso também é a vontade do rei, estabelecer a igreja. C. O alcance dessa edificação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada vai prevalecer contra a eclésia do Senhor. Nenhum tipo de resistência será mais poderosa que a igreja do Senhor. D. A autoridade que o Senhor concedeu à sua eclésia. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Não adianta a gente ter autoridade sem usá-la, né? Então vamos usar essa autoridade que o Senhor tem nos dado, porque também é a vontade do rei usarmos essa autoridade. E o terceiro tópico, para finalizar, é: precisamos nos esforçar para aplicar a vontade do rei. Nós já sabemos a vontade do rei, e agora o que nós fazemos? Nós temos que aplicar. E como nós vamos aplicar? Fazendo o nosso id, cumprindo o nosso chamado. Vou dar aqui para vocês Mateus 28, 19 ao 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ganhar as vidas onde elas estão. Isso é o id. Nós temos que consolidar as vidas, batizando-as, discipular, ensinando-as e enviar, que é tudo o que vos tenho ordenado, que todas as coisas estão no texto. Isso é o pilar da visão celular, e isso é a vontade do rei, que nós cumprimos isso, pois nós já conhecemos a vontade, então está na hora de aplicarmos ela. E esse foi o nosso texto, guia, livro devocional de hoje. E ler esse livro está muito importante, é muito confrontante, que ele traga uma metanoia verdadeira na sua vida. E não perca amanhã a oração das 6 horas da manhã na nossa igreja. Vai ser muito importante. A cada dia nós temos visto que está aumentando o número de pessoas, e eu tenho certeza que se você for, sua vida vai ser marcada. Você vai mudar em vários aspectos.
você vai ter mais relacionamento, vai ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E como você sabe, até sábado nós estamos o quê? Andando com a Bíblia. Então, não perca a Bíblia, tente ao máximo, se esforce, andar com a Bíblia ao máximo. Ore para Deus te dar coragem de andar com a Bíblia. Ore porque Deus não nos deu espírito de covardia, como está na Bíblia, né? Então nós temos que ser corajosos. Isso também é uma forma de influenciarmos. Por quê? Porque nós somos a Eclésia. E a Eclésia é chamada para influenciar. E como você sabe, a conferência da juventude semana que vem, não perca tempo. Faça o máximo para levar a maior quantidade de pessoas possíveis para serem marcadas por Jesus nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Marque que Jesus